Quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. O pastor de camiseta hoje na igreja, né? Era para ter 2 camisas, esqueci em casa a segunda camisa. Suei um pouquinho no primeiro culto e acabei tendo que comprar uma camiseta e vim com a camiseta para o culto. Vida merch, sempre. Eu quero falar com vocês de algo que a gente vem vivendo de uma maneira muito forte, totalmente ligado ao que a gente acabou de experimentar aqui. Essas pessoas que têm buscado esse amadurecimento, buscado essa cura. A Bíblia nos fala de algo no livro de Hebreus que ela chama de raiz de amargura. Algo que pode te afastar daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Algo que pode te frustrar. Algo que pode fazer com que você não viva aquilo que o Senhor tem para você. Algo que pode te prejudicar muito, e não somente a você, mas a outras pessoas. Aqueles que estão perto, aqueles que estão à volta. E a gente tem falado muito disso aqui na igreja, da gente transbordar. E quando a gente transborda, sai de dentro de nós aquilo que a gente tem dentro de nós. Por isso a gente tem sido tão intencional, buscando aquilo que vai trazer para as nossas vidas aquilo que é de Deus. Aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos conduz a viver, aquilo que Ele nos mostra, e muitas vezes está diferente, está longe daquilo que a gente imaginava, ou daquilo que a gente sonhava ou planejava para as nossas próprias vidas. Quando a gente fala de buscar maturidade, a gente está falando um pouco disso também, de entender que muitas vezes aquilo que eu estou insistindo, no final do dia está me machucando, está me frustrando, e não está fazendo com que eu viva aquilo que realmente Deus tem para mim. Então a gente para e analisa: Senhor, é realmente isso? Senhor, é o que o Senhor tem para a minha vida, para esse tempo? E eu posso falar isso para vocês com muita propriedade, porque eu sei o que é ter uma raiz de amargura no meu coração. Eu sei o que é ter uma raiz de amargura na minha vida, me prendendo, me amarrando, pelas frustrações que eu vinha vivendo, porque eu insistia em viver aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava. E fui até um ponto em que literalmente todo o controle saiu da minha mão, em que eu me coloquei numa situação que eu me sentia envergonhado, que eu me sentia frustrado, que eu me sentia a pior das pessoas. E naquele momento, nesse lugar, eu parei e falei: Senhor, o que está acontecendo aqui não quadra, não enquadra, não é o resultado que eu esperava viver, não é o que eu sonhei, não é o que eu busquei, mas por que isso está acontecendo? E nesse lugar de verdadeiro desespero, o Senhor me deu uma nova oportunidade, o Senhor me mostrou qual era o caminho, me mostrou aquilo que Ele realmente tinha para a minha vida. E hoje em dia eu falo para as pessoas, muitas vezes eu vejo as pessoas falando: não, mas eu vou insistir, pastor, eu quero ver, é algo que eu sonhei, é algo que eu queria. E eu falo: busca se é o que Deus tem para você. Porque se não for, não vai muito longe não, porque você vai ter que caminhar todo o caminho de volta. Não vai muito longe, porque vai ser trabalhoso, vai ser cansativo. E graças a Deus, o Senhor colocou pessoas à minha volta, que me ajudaram nesse caminho de volta, que me ajudaram a voltar até onde eu tinha caído e me levantar nesse lugar para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E aí hoje, quando eu busco na Bíblia pessoas que viveram essa maturidade, que viveram esse propósito, que viveram essa vontade de Deus para suas vidas, eu vejo a homens como esse que a gente vai ver aqui a vida dele hoje, como José, que eu fico simplesmente apaixonado pela história cada vez que eu leio. Alguém que não é porque ele estava vivendo o propósito de Deus, ele não enfrentou problemas, ele não enfrentou dificuldades, pelo contrário, tudo que a gente vai falar aqui hoje foi muito difícil. Mas ele não permitiu que essa amargura entrasse no seu coração. Ele não permitiu que essa frustração o parasse. Ele não permitiu que essas coisas que o machucavam naquele momento em que ele estava vivendo, e quem sabe pode ser situações que você está experimentando hoje, ele não permitiu que isso mudasse quem Deus era na vida dele. Porque isso é algo que muitas vezes a gente faz. Poxa, se eu estou enfrentando problemas, então Deus não está comigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A presença de Deus não tem a ver com as circunstâncias que você está experimentando, mesmo porque muitas vezes as circunstâncias que você está experimentando hoje é que estão te preparando para aquilo que Deus tem para a tua vida.
Mas como você não gosta, como você não entende, muitas vezes a gente questiona. Mas por que José é considerado um exemplo? Por que a história dele é algo que nos inspira tanto, pelo menos a mim? Porque ele tinha as prioridades no lugar. Porque ele tinha algo que fazia toda a diferença, e é o que nós vamos verificar hoje. Gênesis 39, dos versículos 2 até o 6, diz o seguinte: o Senhor estava com José. Guarda bem essa frase, você vai ouvir muito ela. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar, que era esse senhor egípcio, deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Contando a história, dando um quadro mais amplo, vocês lembram que na história de José ele teve um sonho, ele morava na casa dos pais, e ele faz algo muito lógico, algo que qualquer um de nós faria. Ele vai e conta esse sonho para os seus irmãos. Os seus irmãos ficam com ciúmes daquilo que ele havia sonhado. Fica com ciúmes, já existiam ciúmes pelo tratamento especial que o pai dava para ele. E quando ele divide esse sonho com os irmãos cheios de ciúmes, de raiva, de ódio, de amargura, vão e contam uma história para o pai e fazem com que José desapareça da vida deles. Primeiro decidem matá-lo, depois se arrependem e o vendem como escravo para o Egito. E contam para o pai que José havia morrido. Então, para o pai, José estava morto. E para os irmãos, ele havia sido vendido e havia sido tirado da vida deles. E então José é levado para o Egito. E no Egito, ele está vivendo isso que a gente acabou de falar aqui. Ele foi comprado como escravo e ele foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a bênção do Senhor era vista sobre ele. O texto que a gente acabou de ler fala algumas vezes de que o Senhor estava com José. Esse era o segredo de José. O Senhor estava com ele. Eu gosto de falar sobre isso porque José teve esse sonho, e esse sonho mostrou que ele ia governar. Mostrou que as pessoas se renderiam diante dele, se prostrariam diante dele. E é gostoso quando a gente ouve um sonho como esse. É bom quando o Senhor nos fala das suas promessas. É bom quando nós lemos a Bíblia e vemos aquilo que o Senhor tem para a gente. Mas é interessante como o Senhor nos fala o sonho, mas jamais nos mostra o processo. Porque o processo que o Senhor tem nas nossas vidas, muitas vezes inclui situações como essa que José estava vivendo. Situações que fizeram com que ele sofresse, com que ele enfrentasse dificuldades, com que ele enfrentasse problemas, mas isso não significava que o Senhor não estava mais com ele, mas sim que o Senhor estava trabalhando na vida dele. Quem sabe, se o Senhor te contasse o processo, para que você vivesse o sonho que Ele te mostrou, que Ele te contou, a palavra que Ele te disse que você viveria, mas se Ele te contasse o processo que você ia precisar viver para experimentar, para chegar ao resultado final daquilo que o Senhor tem para você, você mesmo teria dito que não. Você mesmo teria desistido, você mesmo teria parado mesmo antes de começar. Mas que hoje, independente do processo que você está vivendo, você possa ter essa mesma característica de José. Que as pessoas possam olhar para a tua vida e falar: o Senhor está com ele. O Senhor o abençoa, o Senhor o dirige, o Senhor o mantém, o Senhor o prospera, o Senhor o guarda, porque por mais que as dificuldades sejam grandes, por mais que os obstáculos sejam grandes, eu quero que você saiba que o Senhor está com você. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não deixa com que você vá sozinho, Ele está com você todo o tempo. Vemos que José também era com Deus. Não simplesmente só Deus era com ele, mas ele se posicionava, ele se mantinha ali firme, ele sabia que Deus estava com ele, ainda que ninguém estivesse vendo aquilo que muitas vezes era proposto para ele. Ele falava: jamais poderia fazer isso contra o meu Deus.
Ele estava longe de casa. Ninguém ali onde ele estava o conhecia. Estava longe do pai, estava longe dos irmãos. Todo mundo que sabia quem ele era não estava ali. E ainda assim, quando as propostas chegavam, ele falava: jamais poderia fazer algo assim contra o meu Deus. Porque ele sabia, ele tinha essa consciência que em momento nenhum ele estava sozinho. E eu quero te animar a que você busque viver isso também na tua vida. Porque muitas vezes você acha que você está sozinho, como eu já achei lá atrás, que eu estava sozinho, que eu estava abandonado, que eu era uma vítima das minhas próprias decisões. Mas eu quero que você saiba que o Senhor está com você, e você precisa começar a agir dessa maneira, sabendo que o Senhor está com você, sabendo que o Senhor não te deixa sozinho, sabendo que Ele está dirigindo a tua vida. Será que você pode hoje, junto comigo, buscar viver essa realidade, buscar viver essa consciência de que tudo o que está acontecendo hoje na tua vida está dentro do plano de Deus para você? Tudo que você tem experimentado, por mais que não tenha nenhum sentido para você, e você me fale: não, mas eu acabei parando aqui sem querer, não estava no programa. Porque estava no plano de Deus. Tudo que você está vivendo está no plano de Deus para a tua vida. Ele está te preparando, Ele está te levando, Ele está te fortalecendo para aquilo que Ele tem na tua vida. Nós temos que ter essa consciência. José não precisou contar para Potifar que o Senhor era com ele. Era visível, era notório. O próprio Potifar pôde verificar isso, e você vê aqui no versículo 3. Por isso ele não teve que pedir o favor de Potifar, ele simplesmente o encontrou. Será que as pessoas têm visto isso hoje na tua vida? José vivia a sua fé. Não era dependendo do lugar, não era dependendo das pessoas. A gente já falou isso aqui algumas vezes. A gente vem aqui todo final de semana e é gostoso estar aqui em família. É gostoso receber a palavra do Senhor, é gostoso ser fortalecido. Mas isso aqui é onde você é treinado, é onde você é preparado, é onde você é alimentado, é onde você é fortalecido. Mas as coisas vão acontecer de verdade dessa porta para fora. É quando você estiver com pessoas que estão precisando de esperança, é quando você estiver com pessoas que estão precisando de vida, que nós possamos, assim como José, viver a nossa fé. Que a gente não permita que as dificuldades que a gente está enfrentando nos esfriem, nos façam duvidar. E eu sei que isso muitas vezes acontece. Mas na casa de Potifar, nesse texto que a gente acabou de ler, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. Primeiro, que você não deve se enfraquecer de acordo com a situação que você está enfrentando. Com o aumento, e aqui a gente está falando de algo bom que está acontecendo dentro dessa história difícil de José. Porque ele está sendo reconhecido como alguém abençoado. A tal ponto do Senhor dele falar: ó, tudo que eu tenho eu coloco na tua mão. E nesse instante, de repente, José podia falar: poxa, estou com tudo, hein? Estou sendo abençoado, estou numa situação privilegiada aqui dentro da casa, que era o mundo que ele vivia ali naquele momento. Mas não permita que a situação que você está enfrentando hoje, seja ela ruim ou seja ela boa, te enfraqueça e te afaste de viver essa relação viva com o Senhor. Não permita que isso aconteça. Quando aumenta esse sucesso e a confiança, com isso aumenta também a tua vulnerabilidade. Você baixa a guarda. Você deixa de orar, você deixa de buscar o Senhor, você deixa de alimentar esse relacionamento vivo com o Senhor. E nós podemos viver somente duas realidades. A primeira é confiar em nós mesmos, e a segunda é confiar totalmente em Deus. E a decisão hoje de em quem você vai confiar é tua. Você vai confiar naquilo que você pode, você vai confiar naquilo que você sabe, você vai confiar naquilo que você tem, ou você vai confiar em Deus, que sabe de todas as coisas, que te chamou, que te escolheu, que te separou e que está te preparando para aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque muitas vezes a gente acaba vivendo uma crise de identidade. A gente acredita que nós somos aquilo que a gente faz. A gente acredita que nós somos aquilo que a gente tem. A gente acredita que nós somos de quem nós somos parentes. Muitas vezes você chega para uma pessoa e fala assim: então, mas quem é você? Não, eu sou filho de fulano. Quem é você? Não, eu sou o cara que trabalha com tal coisa. Ou quem é você? Não, eu sou o proprietário de tal lugar. E muitas vezes quando isso é tirado de você, como muitos de nós vivemos situações como essas agora durante essa pandemia, quando nós perdemos aquilo que a gente acreditava que era a nossa identidade, a gente não sabe quem nós somos. Nós entramos numa crise existencial.
Nós não queremos ver ninguém, nós saímos dos grupos, nós não queremos mais ver amigos, nós não queremos mais estar com as pessoas porque nós não sabemos mais quem nós somos. Por isso eu quero te dizer aqui hoje que a escolha é tua. Você vai confiar no que você pode, no que você tem, em quem você é? Ou você vai confiar no Deus que te chamou, que te criou e que te conhece como nenhuma outra pessoa? Essa é a opção que você tem hoje. A segunda coisa que eu aprendo na casa de Potifar é que você não deve ser enganado pela persuasão. José recusou, ele simplesmente recusou. Nós vemos isso nos versículos 8 e 9. Como ele fez isso? E existem dois motivos nesses versículos que a gente pode ver. Mas ele se recusou e ele disse: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que ele tem ele deixou aos meus cuidados. Quando ele estava lá dentro da casa, ele acabou sendo assediado pela esposa do seu senhor. E quando ela veio dando em cima dele, ele simplesmente recusou, falando isso: tudo que ele tem, ele confiou nas minhas mãos. E ele simplesmente recusou. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Versículos 8 e 9 desse capítulo que a gente está lendo. Então isso me ensina algumas coisas. A sua lealdade ao seu Senhor era algo marcante, era algo visível na vida dele. E onde nós encontramos hoje pessoas de confiança? Onde nós encontramos hoje pessoas leais? Que a gente possa se levantar hoje como esses homens, que a gente possa se levantar se posicionando, homens que mantêm a sua palavra e atitude em qualquer situação. Ganhando, perdendo, nós temos que manter a nossa palavra e a atitude. E nós vemos também que José era fiel a Deus. Fidelidade implica confiança e vice-versa. Você só é fiel a alguém que você confia. José confiava em Deus. E porque ele confiava em Deus, ele era fiel ao Senhor. O Salmo 23 nos ensina isso. O Salmo 23 nos mostra isso. Muitas vezes a gente fala: não, mas eu quero viver o que Davi viveu, eu quero descansar, eu quero confiar. Você precisa fortalecer o teu relacionamento com Deus. Você precisa conhecê-lo de perto. Você precisa ter tempo com o Senhor. Muitas vezes a gente quer as coisas de uma maneira instantânea, de uma maneira que a gente quer colher onde a gente não plantou. A gente quer resultados que a gente não trabalhou para alcançar. Mas no relacionamento com Deus é assim. Você precisa lançar boas sementes. Você precisa investir o teu tempo, investir aquilo que você tem de melhor, para que você possa construir e viver essa confiança com o Senhor. E dessa maneira você ser fiel a tudo aquilo que Ele tem colocado na tua vida. E independente do que está acontecendo, independente se está bom ou se está ruim, independente se você está vivendo aquilo que você esperava que você estivesse vivendo nesse momento. Nós podemos pensar que ele resistiu e tudo se resolveu, mas não foi assim. Diz que essa mulher insistia todos os dias. Todos os dias ela insistia, ela assediava. E muitas vezes nós somos desse jeito. O Senhor conhece nossas vidas, mas o inimigo também conhece as nossas fraquezas. E muitas vezes ele vem com propostas, muitas vezes ele vem com coisas atraentes para nós. Ele jamais vai te oferecer algo que você não goste, algo que você não queira. Mas quando você confia no Senhor, quando você conhece ao Senhor, você vive esse cuidado dEle sobre a tua vida. E a fidelidade dEle pode ser vista por onde você vai, com quem você está. Que nós possamos experimentar essa mesma situação, a tal ponto da gente não precisar ficar falando quem nós somos. A tal ponto da gente conseguir mudar, inclusive, a história do lugar onde nós estamos. Como eu fico triste quando eu vou por aí, eu ouço as pessoas falando: não mexe com brasileiro. São todos iguais. Que nós possamos nos levantar para mudar essa história hoje. Que nós possamos viver algo diferente nesse lugar. E que as pessoas possam começar a ver que existem pessoas sim, que são fiéis, que são leais. E que mantêm a palavra e fazem aquilo que é correto, ganhando ou perdendo. Amém. Que a gente possa viver essa mesma situação. Só basta atualizar para os nossos dias hoje. Não tem mais escravidão? Até certo ponto. O que controla a tua vida? O que controla os teus pensamentos? Em que você tem investido o teu tempo? Será que você pode soltar isso no momento em que você quiser? Será que muitas vezes não é o teu passado, não é a tua história, os teus traumas, as tuas más escolhas que têm te aprisionado?
Mas eu quero te falar que a presença do Senhor, assim como ela era marcante na vida de José, ela pode transformar a tua história. Se você começar a tomar as decisões corretas hoje, não é se deixar ser dirigido pelas tuas emoções. Não é, eu me sinto bem fazendo isso. Não, isso eu não me sinto, então eu não vou fazer. Faça o que precisa ser feito. Seja intencional. Se você quer resultados bons, se você quer frutos bons, plante boas sementes. Se você quer viver um bom legado, coisas que você pode passar para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos, começa a plantar hoje boas sementes para que você possa viver os frutos que o Senhor tem para a tua vida. Não se confunda com os resultados imediatos. Não se confunda achando que Deus não está com você porque você está enfrentando problemas. Não se confunda que Deus não está com você porque você foi vendido, porque você foi afastado, porque você não está com a tua família, porque você não está no trabalho que você sonhou, porque você não está ganhando o dinheiro que você desejava. Não confunda os resultados imediatos com a presença de Deus sobre a tua vida. Imagina se José fosse fazer isso. Imagina se José fosse ficar questionando Deus em cada situação difícil que ele vivesse. Primeiro deixaram para morrer, aí voltaram e falaram, não vamos te matar, vamos te vender. Depois é vendido, vai para a casa do senhor egípcio, está tudo bem lá, está sendo abençoado, a presença de Deus é vista na vida dele. A mulher assedia, ele corre, ela calunia, ele vai parar na cadeia. Imagina se José fosse ficar questionando cada dificuldade que ele vivesse. Mas com isso eu aprendo que eu não devo me confundir com os resultados imediatos. Eu não devo me confundir, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginava que elas deveriam estar acontecendo. Deus não é como eu. Ele faz coisas que eu jamais faria. Ele vê muito além da situação que eu estou vivendo agora. Ele vê além, Ele vê muito mais longe. E o que precisa ser feito hoje, nas nossas vidas, está sendo feito nesses recessos. Nesses lugares onde muitas vezes você se sente sozinho. Nesses lugares para onde o Senhor te levou, em que você não sente o apoio que antes você sentia de determinadas pessoas importantes na tua vida. O Senhor te levou, o Senhor te separou, o Senhor te levou para um recesso, onde você vai conhecê-lo de verdade, assim como o José fez. Porque o Senhor tinha algo grandioso para entregar na mão de José, mas para entregar aquilo que ele tinha para entregar na mão dele, ele precisava confiar nele, ele precisava estar preparado para aquilo que ele tinha, ele precisava ter estrutura para viver aquilo que o Senhor ia colocar nas mãos dele. Imagina a cabeça de José, quando ele é caluniado e ele vai parar dentro de uma prisão. Ele não só era inocente, como ele também havia resistido à tentação várias vezes. Ele nunca havia lido o Gênesis capítulo 41, que é quando a gente vê como essa história muda. Eu e você sabemos como a história acaba, mas ele nunca tinha lido isso, e ele não sabia qual era o resultado final. E ele tinha se mantido fiel. Ele não cedeu, ele não fez o que estava sendo oferecido. E tudo o que ele sabia é que havia agido corretamente. E mesmo agindo corretamente, ele estava sofrendo por isso. E muitas vezes a gente olha, não, mas isso vai me fazer sofrer. Isso vai me custar. Isso vai me doer. Mas saiba que José, mesmo sabendo disso, ele fez o que era correto. Ele agiu de maneira reta. Com tudo isso, José de alguma maneira sabia que o Senhor estava com ele. O texto continua insistindo. Se você for lendo todo o capítulo 39, em todas as situações, na casa do pai dele, o Senhor está com ele. Vendido, o Senhor está com ele. Na casa do senhor egípcio, o Senhor está com ele. Na prisão. Porque você vai para a prisão, aí você fala, não, aí acabou tudo, né? Preso. E olha o que a palavra me fala. Versículos 21 a 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Onde ele chegava, era visto o favor de Deus sobre a vida dele. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. E lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Quem sabe hoje, você está vivendo algo parecido
Nada dá certo, nada acontece de bom. Tudo que você olha, você fala, poxa, mas vai de mal a pior. E muitas vezes você se sente uma vítima. E isso é algo muito comum que a gente vê hoje nos nossos dias. Essa é uma das palavras que a gente mais ouve nos nossos dias. Estou falando de situações reais. Pessoas que se sentem vítimas. Vítimas dos pais, vítimas dos chefes, crianças que maltratam crianças, que são vítimas de outras crianças, matrimônios que se agridem, que são vítimas um do outro, vítimas inclusive de pastores. Como a gente escuta isso? A igreja me machucou. O que fizeram naquele lugar me machucou. E por isso eu te falo hoje de uma maneira tão importante, que você não permita que essa raiz tão pequenininha, que quem sabe através desse sentimento que foi colocado dentro de você pelo que aconteceu, se você permitir que isso continue aí, não é que isso vai te machucar, não é que isso vai te frustrar, isso vai te matar. Isso vai matar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, isso vai matar aquilo que o Senhor tem para você. José podia ter se considerado uma vítima por tudo isso que aconteceu. Vítima do pai que não foi cuidadoso, vítima dos irmãos que venderam, vítima do senhor egípcio que não averiguou as informações corretas. Vítima, situação ruim atrás de situação ruim. Mas em momento nenhum ele permitiu que isso acontecesse. Nós podemos lembrar de casos em que existem vítimas e sempre queremos defender a vítima. Mas a palavra de Deus fala que os caminhos e os pensamentos do Senhor não são como os nossos. Se você manter o seu coração correto, se você manter a tua confiança no Senhor, por mais que as situações realmente sejam difíceis, por mais que as situações realmente sejam desafiadoras, por mais que as situações realmente sejam doloridas, eu quero te falar que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama o Senhor. Você não vai ser uma vítima, mas você vai ser alguém fortalecido por todas essas situações difíceis que você está enfrentando. Você vai ser alguém trabalhado e alguém lapidado, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós vemos aí nesses versículos do 21 ao 23, quando ele está na prisão, pelo menos 2 vezes, novamente a palavra falando, e o Senhor estava com ele, porque o Senhor estava com ele. Ele na prisão, e Deus continuava ocupando o primeiro lugar na vida de José. José não merecia a prisão, mas a sua reação a ela foi incrível. Ele continuava colocando o Senhor em primeiro lugar, não importando o que ele estava vivendo. Ele continuava sabendo que o Senhor estava com ele e que o Senhor era o primeiro na vida dele. E isso é algo muito normal que acontece com a gente. Dependendo da situação, dependendo do resultado, dependendo do que a gente está vivendo, a gente vê Deus na nossa vida ou a gente não vê Deus na nossa vida. A gente está bem com Deus ou a gente não está bem com Deus. No CR a gente não pode falar nada do que acontece lá dentro, mas se eu estou falando de mim mesmo, eu posso dizer. Eu tive essa crise. Eu tive esse momento. Pelas minhas decisões, acabei entrando numa situação da pior que eu já podia ter enfrentado na minha vida. E naquele momento, quando eu me vi naquela situação, consequência das minhas escolhas, surgiu uma crise com Deus. Como que Deus me deixou chegar nessa situação? Onde que está Deus? Por que eu entrei aqui? Por que eu fiz isso? Por que eu decidi isso? Respostas que eu mesmo tenho que dar para mim. Mas José, independente do que ele estava vivendo, ele se mantinha firme. Não importava o tamanho da decepção, não importava o tamanho da dor, não importava o quão difícil a situação era, ele se mantinha firme. Deus era o primeiro. Deus continuava ali no lugar. Deus continuava sendo prioridade. Deus continuava mudando as situações onde ele estava. Porque muitas vezes você pode não estar vivendo aquilo que você sonhou, mas aquilo que é necessário para que você permaneça, aquilo que é necessário para que você continue, aquilo que é necessário para que você não pare, o Senhor está trazendo hoje para a tua vida. O Senhor tem colocado pessoas ao teu lado para te apoiar, para te orientar. Muitas vezes simplesmente para te falar, não para, vamos continuar.
Esse não é o final da história. O Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos abençoar, as coisas vão mudar. Saiba que o Senhor está cuidando de você. Saiba que o Senhor está te dirigindo. Saiba que o Senhor está com você. José estava dentro de uma prisão e a palavra continua me dizendo: e o Senhor estava com ele. Quem sabe essa situação tão difícil que você tem vivido, assim como eu vivi a minha. Quando eu cheguei nesse lugar onde eu falei: Senhor, nada faz sentido. Por que eu estou vivendo isso? Nesse momento eu me rendi. Nesse momento eu parei de lutar. Nesse momento eu parei de insistir. Nesse momento eu parei de ser teimoso. Nesse momento eu falei: Senhor, faz em mim o que o Senhor quiser fazer. É aqui? É no Brasil? Onde é? Onde? Não tem mais condição. Não tem mais nenhuma restrição. Senhor, o que o Senhor quiser de mim eu faço. Mas eu tive que chegar nesse lugar em que o Senhor foi misericordioso e arrancou de dentro de mim essa raiz de amargura, de tristeza, que estava afetando meus relacionamentos com as pessoas, que estava afetando o meu relacionamento com o próprio Deus. O Senhor não quer que você mantenha isso dentro de você. O Senhor não quer que você mantenha isso no teu coração. O Senhor não quer que você mantenha isso na tua vida. Quem sabe você tem se tornado essa pessoa amargurada. Quem sabe você tem se tornado essa pessoa que acha que todo mundo tem a culpa de tudo. E isso tem prejudicado aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. É uma palavra, quando eu estava olhando para ela hoje, eu falei: Senhor, mas é isso mesmo. As experiências da semana, e isso conta muito para mim, o que o Senhor vem falando para mim durante a semana. E a gente tem falado tanto de amadurecimento, de crescimento, de se fortalecer, de não se trata do que o outro está te entregando, se trata do que você tem para entregar. Porque muitas vezes as pessoas vêm e elas descarregam tanta coisa ruim em cima de você, e a tua primeira reação de repente é falar: não, vou fazer o mesmo e vou jogar tudo de volta para ele. Mas você não pode entregar aquilo que você não tem. Cada um entrega o que tem. Cada um entrega o que tem. Você não tem que devolver as pessoas na mesma moeda. Você não tem que continuar com esse jogo onde só vão existir perdedores. Que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus hoje arranque essa raiz que tem causado tanto problema, tanto dano dentro de você. Que você possa permitir que o Senhor te edifique, te transforme, te fortaleça. Hoje a gente falou aqui bem rapidinho, mas os testemunhos são incríveis, de pessoas simplesmente transformadas, porque se permitiram ser ministradas. Não é colocar uma pedra em cima, não é fazer de conta que não existe, não é fazer de conta que a realidade é outra, não é nada disso. É trazer nas mãos do Senhor e falar: Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. Me transforma, me fortalece, traz aquilo que é necessário. Eu não quero continuar sendo essa pessoa frustrada pelos relacionamentos mal resolvidos, pelas situações mal resolvidas. Eu não quero continuar sendo prejudicado. Eu não quero continuar morrendo um pouquinho todos os dias, porque eu tenho permitido que isso cresça dentro de mim. Eu quero te falar hoje da importância de você viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, de você não permitir que nada mate os planos de Deus para a tua vida, porque essa amargura, essa tristeza que quem sabe você tem vivido, pode te frustrar, pode acabar com aquilo que o Senhor tem para você. Você conhece a história de José? Ele se mantém fiel, ele fica alguns anos dentro da prisão, até que chega o dia do Senhor transformar, do Senhor mudar aquela história tão difícil. Chega o dia, sabe daquele sonho que ele recebeu quando ele era um garoto? Chegou o dia daquele sonho se cumprir. E aquele sonho se cumpre, ele é lembrado, ele acorda numa prisão e ele vai dormir dentro de um palácio, sendo o segundo homem mais forte da nação mais forte do mundo na época. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se você se manter firme, se você não permitir que nada te pare, se você não permitir que essa raiz de amargura te sufoque, porque ela tem poder para frustrar o plano de Deus na tua vida.
ela tem poder para te afastar daquilo que o Senhor tem para você. Moisés viveu isso. Se você quer uma prova do que pode acontecer com alguém amargurado, veja o que Moisés viveu. Um homem que não sabia de onde era, que o Senhor vinha tentando trabalhar na vida dele, e durante 120 anos trabalhou na vida dele. Só que ele já não sabia de onde ele era. Cresceu no Egito, se escondeu depois no deserto. Depois, quando ele volta para o povo dele, falando: não, o Senhor vai me usar para libertar. Tudo que aquele povo fazia com ele era reclamar. E Moisés se amargura. E quando o Senhor fala para ele falar com aquela pedra para que eles possam ter água, ele vai e bate na pedra 2 vezes. E por causa disso, por causa de uma atitude amargurada, ele não entra na terra prometida. O plano que Deus tinha para a vida dele não aconteceu. E com ele tão pertinho de viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Quem sabe hoje você está tão perto de viver o sonho que o Senhor te mostrou, tão perto de entrar na terra que mana leite e mel, tão perto de ter a tua situação transformada, tão perto de viver a promessa de Deus. Mas não permita que nenhuma amargura, não permita que nenhuma tristeza, não permita que nada te afaste, que ninguém te afaste daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você está tão perto. José vai para o palácio, vem uma fome muito grande na terra. Os irmãos dele, os mesmos que haviam vendido ele, vão para onde? Diante dele, pedindo comida, pedindo por misericórdia. Eles não reconhecem José. Ele foi vendido, ele era um garoto. Ele agora era um governador, era uma pessoa importante. Eu imagino a figura de José. E de repente vem os irmãos dele diante dele pedindo por misericórdia, clamando por comida. O que você faria numa situação dessa? O que você acha que uma pessoa afetada por uma raiz de amargura faria numa situação dessa? Mas José não é desses. José é uma pessoa curada. José é uma pessoa que vive os planos de Deus, que vive os propósitos de Deus. José é uma pessoa que Deus está em primeiro lugar na vida dele. E não importa o que os outros podem fazer para ele, o que ele tem para entregar são coisas boas. O que ele tem para entregar é vida. O que está transbordando dele é vida. E nós vemos isso em Gênesis 45. Passou tudo isso aí, foi prisão, foi essa dificuldade toda. Ele é lembrado, ele vira governador. O Senhor dá uma sabedoria para ele como poucas pessoas tinham. E quando os irmãos dele chegam lá, eles não reconhecem ele, mas ele reconhece os irmãos. Então ele chama os irmãos para uma conversa separada. E olha que maravilha, esse texto tem me edificado tanto esses dias. O que é uma pessoa com maturidade? O que é uma pessoa fortalecida pelo Senhor? Ele fala assim para os irmãos: cheguem mais perto. Disse aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Imagina o desespero desses irmãos dele nessa hora. Eles devem ter falado: morremos. Mas ele fala: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. A tua vida tem propósito, assim como a vida de José tinha propósito. Não importa o que os outros vão fazer, não importa o que os outros estão te entregando, não importa qual é a realidade e a circunstância atual, a tua vida tem propósito. Tudo que aconteceu, tudo que fizeram, tudo que sucedeu, estava dentro do plano de Deus para a tua vida. Tudo que você está vivendo agora está dentro do plano de Deus para a tua vida. Tenha essa consciência e levanta a tua cabeça e caminhe na direção daquilo que o Senhor tem para você. Não permita que nada, nem ninguém mude isso, em nome de Jesus. Fica de pé aí no teu lugar. Aleluia. José teve 2 filhos no Egito. O nome do primeiro filho ele colocou o nome de Manassés. Sabe o que significa Manassés? O Senhor me fez esquecer. Ele sabia tudo que ele tinha vivido. Ele sabia por tudo que ele tinha passado. Mas aquilo já não doía nele. E ele tem um filho e ele coloca o nome de filho dele de Deus me fez esquecer. Quem sabe é isso que você precisa hoje.
Quem sabe você precisa esquecer, você precisa deixar, você precisa eliminar, você precisa arrancar isso da tua vida. Porque quando você vive Manassés na tua vida, em seguida vem Efraim. Efraim foi o segundo filho de José. Sabe o que significa Efraim? Deus me fez próspero. Deus me abençoou. Deus me fez continuar. Deus não permitiu que nada me parasse. Esquece hoje. Permita que o Espírito Santo te ministre agora, para que você possa esquecer, para que você possa tirar isso que tem te prejudicado, essa raiz que tem te amargurado, e então você possa viver essa prosperidade. E é mais do que simplesmente prosperar, é um plural. Deus me fez 2 vezes mais produtivo. Esse é o significado de Efraim. Ele me prosperou, e não simplesmente me prosperou, mas Ele fez duplamente produtivo. Que você possa viver isso na tua vida.